Fala galera, beleza? Luiz Moura com vocês aqui para mais uma análise semanal, tá? Dando sequência aí o que a gente vinha fazendo, ao invés de simplesmente trazer a análise pronta, eu vou fazer a análise junto com vocês, destacando alguns pontos, né? Passando um pouco da visão aqui do que eu venho enxergando aí no mercado, tá? Hoje o par aqui escolhido foi o GBP-Yen, a gente vai trabalhar nesse par. E essa análise semanal ela também serve como uma aula para vocês irem entendendo um pouco do conceito, né? Os conceitos envolvendo as técnicas utilizadas em Smart Money, beleza? Bom, olhando aqui o par no semanal, tá? A gente pode ver que a tendência se mantém aí no curto prazo uma tendência de alta. Houve uma tentativa aqui de uma inversão para um longo prazo, né? Então, essa aqui é a nossa última zona de oferta criada. O preço fez um drop, tentou aqui reverter essa zona de preço, não conseguiu, e o preço segue agora mais uma vez nessa região, beleza? Então, como a gente está no momento de pullback, essa tendência veio na tendência de alta e novamente ela foi rejeitada nos 50% da última região de oferta criada. O que me dá aqui essa região de demanda no semanal, uma região importante. Pode notar aqui o que aconteceu com o preço, né? A gente viu o preço na semana sendo rejeitado aqui no fundo, tá? Toda essa área de preço aqui foi mitigada, todas as ordens fechadas e o preço fechou num doji, certo? Rejeitando essa zona aqui de demanda semanal, tá? Então a gente ainda não perdeu no longo prazo a inversão de tendência, a continuação da alta, tá? Então esse é o nosso movimento. Houve agora um reteste para uma possível continuação de alta, beleza? No diário, que a gente tem o preço continua seguindo a tendência de baixa, até porque ele estava no momento de pullback no semanal, certo? Então aqui a gente pode ver aqui, ó, primeiro rompimento de estrutura, tá? Onde a gente deu início então à tendência de baixa no diário. Segundo rompimento de estrutura nesse ponto, dando sequência ainda ao movimento de baixa. Mais um rompimento de estrutura nesse ponto. Continuamos aqui então no movimento baixista, tá? Então o diário continua seguindo na baixa. Pensando no semanal, no caso da continuação da tendência, o que a gente tem aqui é o seguinte, tá? Eu tenho essa zona de oferta de preço aqui em cima, onde o preço ainda pode vir mitigar, certo? Mesmo pensando na inversão ali, na continuação da tendência de alta no semanal, esse é um ponto que eu acredito que vai haver reação de preço, tá? E caso essa continuação de alta no semanal continue, ele precisa falhar esse fundo, né? Ou seja, ele precisa voltar pelo menos até essa zona aqui de demanda semanal para a gente ver uma continuação, né? Essa é a minha visão, certo? A gente tem um imbalance de preço muito grande aqui, ó, nessa região. Então, isso precisa ser mitigado ainda, tá? Esses são os indícios que eu acredito que a tendência de baixa no diário ela se mantém, beleza? Aqui na parte superior, então, a gente tem essa região aqui de oferta no diário, que se mantém aqui, beleza? Então é um ponto aí de atenção, já se aproximando, tá? O que me dá aqui, nesse momento, essa aqui é minha máxima no diário. Então eu tenho a máxima do range diário projetada aqui no 1,53,500 aproximadamente. E aqui eu tenho a minha mínima do diário projetada um pouquinho abaixo ali da região de demanda do semanal, certo? Aqui para trás, um pouco à esquerda, a gente tinha essa região de demanda, mas ela já foi
mais do que 50% dessa região já foi mitigada, não considero, certo? E partimos aqui para observar essa região. No gráfico de 4 horas, o que a gente pode ver é o seguinte: tendência clara de baixa, né? Desde aqui de cima, houve uma pequena inversão, depois o preço já reverteu aqui nesse ponto, né? Então houve aqui, ó, uma nova inversão de tendência no gráfico de 4 horas, que culminou aqui no rompimento de estrutura do diário, o que traz aqui para a gente esse ponto aqui como sendo uma referência, tá? Para nós de zona de oferta, só que também já foi mitigada, tá? Então já não tem mais validade. E começamos a observar então pontos mais acima, dentro da região de oferta aqui do diário. Então a gente está se caminhando, né? Está encaminhando aqui para dentro dessa região. O que aconteceu aqui? Ó? Aqui a gente teve rapidamente uma inversão no gráfico de 4 horas, o que criou essa zona aqui no primeiro momento. Vamos lá, entender isso aqui. Criou para mim aqui, ó, uma zona de demanda, certo? Quando houve essa inversão, 4 horas. Essa zona de demanda, o preço reagiu, foi respeitado, e nesse candle preto, ela foi completamente perdida, tá? Então houve nessa região o flip, que a gente chama, né? A troca, quando uma região de demanda passa a ser uma região de oferta, ou quando uma região de oferta passa a ser uma região de demanda. O que me dá aqui, nesse momento, esse ponto aqui, tá? Como sendo o meu próximo ponto de observação, essa região de oferta, um pouco mais acima aqui, ó. Aconteceu o flip nessa região, então tivemos o flip, tivemos o flip aqui na região de 4 horas. Esse flip reflete para mim a próxima região de oferta que está logo acima, beleza? Então aqui eu tive a quebra da estrutura, tem a inversão temporária. Aqui eu tive a inversão final para o gráfico de 4 horas. E seguimos ainda na tendência de baixa aqui no gráfico de 4 horas. O ponto relevante a essa inversão está aqui, bem nesse ponto. Aqui, dá um zoomzinho aqui. Logo após aqui a gente tinha candles com topos quase iguais. Houve consumo de liquidez que foi gerado aqui, nessa nossa zona de supply aqui, né, de oferta. E agora a gente está com a mesma formação. Olha que interessante, ó. Eu tenho liquidez sendo gerada exatamente nesse ponto, que eu vou aguardar essa liquidez ser consumida até que o preço chegue nesse ponto, tá? Então eu não deixa eu só ajustar essa marcação. 4 horas aqui, pronto. Então eu tenho liquidez aqui nesse ponto no gráfico de 4 horas, certo? Aqui a gente viu a continuação de rompimentos de estrutura. Essa foi minha última estrutura significante rompida, tá? O que dá aqui para mim esse aqui como sendo meu range principal. Aqui houve um rompimento, mas em um único candle, isso não é convincente. Então considero isso como um rompimento de estrutura fraco, não levo em consideração na inversão da estrutura. Essa parte aqui era uma zona aqui de oferta de preço, e ó que interessante, o preço reagiu e ela foi perdida, tá? O que dá para mim essa próxima zona aqui, ó, como sendo minha região de demanda. E olha lá o que o preço fez, usou essa região no flip para continuar. A ideia aqui em cima é a mesma, exatamente. Essa região que foi perdida de demanda, quando ela foi perdida, a gente faz a inversão para uma região de oferta. E é exatamente agora, nesse ponto, que eu vou aguardar o preço chegar para eu executar a minha venda, tá?
tenho condições e características para isso, liquidez sendo formada, regiões fortes de diário e 4 horas logo acima, certo? Então basta aguardar que o preço vai fazer nessas regiões aqui, que eu acredito que ele vai consumir a liquidez, flipar e continuar o movimento de baixo pelo menos até esse ponto, tá? Então essa análise para o GBP/Yen aí ao longo da semana foi uma aula também, né? Para vocês entenderem um pouco dos conceitos que eu levo em consideração quando vou fazer uma análise, beleza? É possível ainda de refinar essa entrada, obviamente lá no gráfico de 1 hora, tá? A gente tem pontos interessantes aqui para fazer um refinamento dentro desse bloco de 1 hora, caso queiram. Esse é um ponto bem relevante, tá? Onde o preço iniciou esse movimento forte aqui de baixo. Então é também um refinamento dessa zona de oferta, certo? E é só aguardar o preço chegar nessas regiões para a gente ver como que vai desenrolar o preço, certo? Eu vou deixar um alerta programado aqui, beleza? Aqui ó, no 1,52 e 1,52,600 aproximadamente, ó. 1,52,600, eu vou deixar um alerta aqui nesse ponto para caso o preço chegue ali eu avaliar se eu vou realizar uma entrada ou não. Beleza, galerinha? Bom, espero que essa análise aí tenha sido útil, que vocês possam tirar aí algum conteúdo de valor, estudo ou até mesmo realizar as entradas de vocês. Beleza? Quem quiser saber um pouco mais aí sobre conceitos de Smart Money e, enfim, aulas diárias, dá uma chegada lá no grupo da Forte Trading, beleza? Tem o link aí na descrição, se for do interesse de vocês, certo? Um abraço, excelente final de semana a todos, fiquem com Deus e até mais. Valeu!